A sala de gestão está aberta. Puxe uma cadeira e fique à vontade para conhecer os segredos do sucesso trazidos pelos maiores gestores do mercado. Bem-vindos à Sala de Gestão, o podcast da Saito, onde exploramos insights e estratégias que transformam a gestão empresarial. Nós acreditamos que é melhor liderar com inteligência e inovação do que travar batalhas em uma sala de guerra. Hoje vamos falar sobre cultura centrada no cliente e como garantir lucratividade e clientes satisfeitos, ajudando a transformar desafios em resultados. Eu tenho aqui hoje o Rodrigo Baeta, nosso diretor de operações. Rodrigo, se apresente para a nossa audiência. Marcelo, Guilherme. Bom, eu sou o Rodrigo Baeta, hoje eu estou na diretoria de operações, tem mais de 10 anos aí já com a Saito, né? E falar um pouquinho da minha trajetória, minha formação ela é em análise de desenvolvimento de sistemas, mas sempre fui muito apaixonado com a área de projetos, gestão de mudanças, e venho atuando aí desde 2005, né, principalmente com a Saito lá com extratos na Vale. Vim da área de TI da Vale, então atuei lá com extratos, com BI, com gestão eletrônica de documentos. Trabalhei também com sistemas de produção e, por fim, ali com o SAP CRM por volta de 2013. Foi quando eu fiz a mudança e vim aqui para a Saito. Quando eu cheguei aqui, a minha primeira missão era fazer a gestão dos projetos de implantação da Saito. A gente vinha numa crescente, né, de implantações e aí, como toda empresa em crescimento, a gente começou a ter algumas dificuldades. Então, o primeiro objetivo era organizar a casa, fazer a gestão de projetos, as entregas nos prazos. E à medida que a empresa foi crescendo, a gente também foi amadurecendo esse processo. Bom, por volta ali de 2016, a gente começou a mudar o nosso modelo, a gente começou a olhar um pouco mais para geração de valor para o cliente, então deixou de só fazer o controle de cronograma e de entrega e passou a entender também um pouco do valor. Em 2018, eu recebi o convite para ser gerente de operações, depois de um M&A que a gente fez, e em 2019, de fato, assumindo a diretoria de operações. Bom, com essa trajetória de crescimento, a área também cresceu, então a gente tem uma área de suporte, tem uma área de CS, tem uma área de implantação, aceleração de negócios e também inteligência de dados. Oi, Baeta, carreira sensacional, cara, uma carreira de grande sucesso nesse período. E como ficou para a minha primeira pergunta, eu queria conversar com uma parte mais polêmica. A Saito tem muito nos seus objetivos, né, nos seus valores, ser uma empresa centrada no cliente. Mas ser centrada no cliente quer dizer que eu vou fazer tudo que o cliente quer? Acho que é importante a gente começar até desmistificando este ponto. O que você acha? Legal, já é a primeira pergunta polêmica e a gente já começa ali em alguns conceitos, né? Não, de fato e de longe, fazer o que o cliente quer não é ser centrado no cliente. Ser centrado no cliente é você trazer as necessidades, as dores, entender o seu cliente, mas dentro de um contexto de planejamento estratégico. Ou seja, quando você começa a fazer a formulação estratégica da sua empresa, definir toda a estratégia do seu negócio, é com foco no cliente. Só que, falando assim, parece que a gente ainda vai fazer tudo para o cliente, mas isso tem que estar alinhado também com os objetivos do negócio. Então, é colocar o cliente no centro da sua estratégia, mas alinhado também com os objetivos do seu negócio, né? Um exemplo que eu gosto de trazer é, por exemplo, de um restaurante, né? Você tem já um restaurante já tradicional, que ele faz ali suas entregas, e seu faturamento vem caindo. Um dos pilares de você olhar para o cliente, colocar ele no centro da estratégia, é justamente entender que o mercado vem evoluindo e vem mudando. Então hoje, né, esse restaurante que só faz uma venda física, se ele não estiver atento que o modelo de consumo das famílias mudou, passou também a ter um delivery, e ele não oferecer isso, ele está indo na contramão do que é ser customer-centric. Ou seja, ele precisa entender o seu cliente, entender a dor, entender que o modelo de consumo mudou e colocar isso no centro da sua estratégia. Então, se ele não olhar para o modelo de delivery, ele pode ter problemas ali financeiros. Tá? Aí, nesse caso, ele está se adaptando à nova realidade, né? É se adaptar à realidade. Que a gente está chamando de dor, mas ele está se adaptando a uma necessidade de mercado, né? Exatamente. A mudança, ela vem e a gente precisa estar atento a isso, né? E cada vez mais mudanças mais rápidas. Bom, é legal você comentar isso, Baeta, e quando a gente fala em cultura centrada cliente, a gente não está falando só das áreas de suporte ou de CS. A gente está falando de uma mudança de mentalidade na empresa inteira, em todos os setores. Você concorda com isso? Concordo, acho que esse é o maior desafio, né? A gente está falando aqui de cultura, e implantar cultura por si só já é algo muito, muito complexo. Mas também não é impossível, né? E sim, não é uma orientação só do time de suporte de CS. Toda empresa ela tem que funcionar orientada ao cliente, porque é uma engrenagem, né? Cada área ela vai contribuir para o resultado final. Eu gosto de citar um exemplo, inclusive, da Saito. Algum tempo atrás, a gente tinha um cliente que ela fez um contato comigo e falou assim,
quem é o responsável pelo financeiro da Saitware? Eu achei estranho, pensei, poxa, será que está querendo negociar algum contrato? Será que está com uma dificuldade financeira? Eu respondi quem era e também queria entender o porquê ela procurar essa pessoa. E ela falou assim, poxa, vocês me ajudam muito na minha rotina, porque vocês me mandam, né, toda vez que vocês faturam, um e-mail com um alerta falando que fez o faturamento, e quando vai chegando a época de pagamento, eu começo também a receber alertas para pagar, e eu não esqueço de fazer isso. E eu achei estranho, porque geralmente as empresas têm um controle sobre isso, mas o que aconteceu? Naquele momento, era um momento de pandemia, a área dela tinha sido dissolvida, e ela estava por conta de fazer toda a parte de contas a receber e contas a pagar. E ela estava se perdendo ali nessas datas. Então, o fato da gente ter pensado que o alerta poderia ajudar o meu cliente a se organizar no pagamento, e não estando também desalinhado com o nosso negócio, que é também receber o pagamento em dia, ajudou ela na rotina. Então, a gente conectou ela com a nossa área de financeiro, mostrou como é que era o processo, o ERP dela tinha essa funcionalidade, ela não tinha esse conhecimento, e ela passou a adotar esse processo também com os fornecedores dela. Então, assim, a gente ajudou o nosso cliente, mesmo sem ser com a nossa solução tecnológica. Mas a gente, colocando o cliente no centro, a gente conseguiu levar valor para ele, mesmo não sendo ali a nossa área. Agora, não deixa, né, de fato, da área de CS e de suporte ser importante nesse processo, né? Quando um cliente ele entra na Saitware, ele já começa a ter um contato com o nosso time de operações, principalmente ali com o time de onboarding, e eu estava contando um pouquinho ali da trajetória profissional, né, de ter começado ali com o objetivo de acompanhar os projetos, depois pensar em geração de valor. Hoje, todos os nossos processos de onboarding são orientados ao que a gente chama de time to first value, que é o quê? É entender o tempo que eu gasto para gerar o primeiro valor para o meu cliente. Então, quando ele compra uma solução nossa no Stratos, existem módulos, e ele pode começar a implantar diversos módulos. Desde a concepção, lá no comercial, que a gente recebe ali uma passagem, né, em um documento com um resumo executivo, a gente já vem tentando entender o que seria o primeiro valor que aquele cliente vai ganhar com a nossa implantação. Então, na reunião de kickoff, a gente reforça qual que seria o nosso melhor caminho. Então, às vezes, para um cliente, o objetivo dele é começar uma reunião de resultados com a diretoria. Eu não precisaria implantar todos os indicadores para ter essa reunião. Então, eu começo com os indicadores que são estratégicos, monto esse painel para ele, e ele já vai, com 1 ou 2 semanas, fazer reunião com a diretoria e com o presidente. Então, ali você já gera um primeiro valor num curto espaço de tempo. Então, isso é ser orientado ao cliente, é entender a necessidade dele, priorizar isso para a sua rotina. Então, toda implantação a gente começa a fazer isso dentro do objetivo ali do cliente. Esse time to first value é o momento wow? Seria um momento wow. É onde ele fala assim, legal, era para isso que eu comprei o produto, é isso que eu queria de resultado. E quanto antes a gente antecipa isso, né, maior vai ser o engajamento do cliente no uso da solução, né? Isso, e é onde a gente junta as estratégias, né, que eu estava falando. Ser centrado no cliente não é fazer tudo o que ele quer, mas eu tenho uma estratégia de gerar valor para ele, mas também está aliado à nossa estratégia de negócio, que é aumentar a rentabilidade, aumentar a retenção e, com isso, fidelização do cliente. Bom, uma coisa que é bastante elogiada pelos nossos clientes é o nosso time de suporte. Você tem alguns números para trazer aí para a nossa audiência? Uhum. A gente estava falando aí, né, dos resultados de implantação, do processo de onboarding, né? Mas depois que o sistema está implantado, o cliente quer ser bem atendido, né? Um dos pilares também de Customer Centric é você ter uma boa experiência, né? Então, você tem um mercado mudando, as formas de consumo mudando, e você garantir uma boa experiência em todos os touchpoints que você tem com ele, isso é fundamental. Não ia ser diferente com o nosso time de suporte, né? Então, a gente usa ferramentas de ponta hoje no mercado, né, como a Zendesk, para poder organizar os nossos chamados. Existe um critério de priorização muito bem desenvolvido, que garante eu conseguir dar respostas eficientes e rápidas para o meu cliente. Só para você ter uma ideia, Marcelo, hoje a gente tem uma CSAT, que é um indicador nosso de qualidade de atendimento, que gira aí acima de 98%, né? Ou seja, em 98% dos chamados que eu atendo que tiveram uma resposta, né, do meu cliente, eles são bem avaliados. A própria Zendesk, né, nossa ferramenta, ela dá para a gente um benchmark lá dentro. Então, comparando, né, o setor de tecnologia, a gente está falando de, nacionalmente, um índice de 85% de qualidade de atendimento. A gente está muito acima desses 85%. Isso se reflete, né, em alguns prêmios que a gente já recebeu, inclusive dessas bases nossas de clientes, né? Hoje no estúdio a gente tem um aqui da Cielo, foi do ano passado, onde a gente, né, a Cielo é uma empresa gigantesca, então tem centenas de fornecedores lá, e a gente conseguiu o prêmio de melhor fornecedor na categoria Startup,
justamente pela agilidade do nosso processo de atendimento. E não só agilidade, né? Não adianta eu responder rápido, mas eu preciso ser eficiente. Então, a gente leva a resposta rápida, mas a resposta é eficiente ali para o cliente. Engraçado que, pegando um ponto aí do sucesso até desse prêmio, né? Na área comercial, a gente tem uma fala que é a seguinte, né? As pessoas normalmente compram softwares falando muito assim, quanto que eu vou gastar no primeiro ano de setup e quanto que eu vou pagar de recorrência. Mas uma coisa que eles têm que colocar na conta é que você vai ter que lidar com aquele fornecedor. E uma coisa que a gente faz muito bem na hora que o software falhar, porque o software vai dar algum problema, eu sempre brinco assim, quem já não pegou um Windows abrindo e entrou uma atualização antes de entrar de uma reunião. Então assim, você vai ter que lidar com aquele fornecedor. E aí eu acho que uma coisa que a gente é muito bom e faz centrado no cliente é exatamente, nós vamos estar do lado do cliente, e aí falar que está centrado não é fazer tudo para o cliente, tudo que tiver ao nosso alcance, né, tudo que vai ser possível, nós vamos tentar fazer para resolver aquele problema o mais rápido possível. E realmente esse índice de 98% retrata essa força nossa. Mas voltando num ponto, e aí você estava falando ali, quando você estava lá no iFood do Delivery, você estava falando de mudanças de cenário, e quando você fala de cultura centrada no cliente, eu acredito que antes da pandemia era de um jeito, durante da pandemia esse conceito ou essa entrega, ou você citou o delivery, talvez tenha se transformado, e agora pós-pandemia você tem uma outra percepção de como ser centrado no cliente. Como é que você tem visto aí no próprio exemplo da Saitware, as demandas dos clientes, como a gente está mais próximo nas visitas, ou você está sentindo que os clientes estão vindo mais para a gente? Como é que está esse cenário hoje? Uhum. Pegando um pouco do gancho da primeira parte sua do comentário, né? Um dos pilares importantes para a gente poder falar de centralidade no cliente é a gente conhecer de fato o cliente, né? Como é que eu vou colocar meu cliente no centro? Como é que eu vou entender o que eu preciso fazer se eu não conheço esse cliente? Então é muito importante entender o que é esse cliente, quem ele é, o que ele faz, né? E eu acho que a pandemia ela só acelerou um processo que já viria a acontecer, que é essa mudança de comportamento, né? Hoje fala-se muito em experiência, de agilidade no atendimento, ninguém quer ficar ali esperando uma resolução, tudo acontece muito rápido, né? Você falou da brincadeira do Windows, isso acontece na hora que você vai fazer uma apresentação de resultados, é o momento... E normalmente para o CEO, né? E para o CEO, então assim, é um pior momento para acontecer. Então a gente precisa ser de fato ágil, né? E até antever esses problemas. Na pandemia a gente acabou ficando muito no online, né? Ali não só com os clientes, mas com família, com tudo. Mas depois que a gente começou a ter a oportunidade de voltar um pouquinho ali para o presencial, e muito apoiado nos eventos que a Saitware faz, né, como a SW Conecta, a gente decidiu conhecer mais o nosso cliente. Então, junto com o time de CS, de suporte, implantação, operação como um todo, a gente aproveitou, né, os eventos que a gente faz anualmente e passa uma semana ali visitando os clientes naquela praça ou próximo daquela praça, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, em São Paulo, a gente consegue fechar agendas com esses clientes para a gente poder fazer uma visita. Isso para a gente é natural porque a gente já acompanha esses clientes na nossa rotina. Nosso time de CS ele tem um processo chamado RTS, são as nossas reuniões trimestrais de sucesso, apesar de ser trimestral, mas basicamente a gente passa toda semana com esses clientes conversando, mas define-se um objetivo ali para o trimestre, né, para poder ajudar esse cliente a chegar no resultado. E a gente aproveita esses eventos para poder fazer um fechamento de loop ali do que a gente vinha trabalhando. O que a gente tem aprendido com isso? Que quando você está lá no cliente, você de fato sente a operação, sente como o negócio dele funciona. Então isso traz para a gente senso de urgência, senso de entender como que a operação dele funciona. E às vezes a gente volta para casa falando assim, poxa, eu podia oferecer tal solução para ele ou tentar ajudar nele nesse desafio, mas muito porque você viu lá na prática. Você entende como é que seu cliente está funcionando. Então isso traz para dentro da Saitware ainda mais esse conhecimento do cliente que é importante para você pensar realmente em centralidade. Legal, Baeta. Você pode citar o nome de alguns clientes aí que estão com a gente já há bastante tempo nessa jornada? Legal, posso sim. Bom, antes da gente até falar o nome, né, do cliente e por que ele está há muito tempo, muita gente pode estar se perguntando assim, ok, eu vou colocar meu cliente no centro, vou definir a estratégia, vou estar alinhado com o meu negócio, mas no final do dia eu quero o que com isso, né? A gente quer realmente que ele fique mais tempo na nossa carteira. Então, como empresa, no modelo SaaS, né, em que a gente tem um modelo de recorrência, aumentar o tempo, né, de parceria com esse cliente é bom para o negócio. Então, a gente quer fidelização desse cliente quando a gente pensa
dia e noite no que a gente está fazendo. Eu acho que isso daí tem muito a ver com o nosso valor de cultivar parcerias. Cultivar também. parcerias. A gente sai daquele modelo de fornecedor e cliente e, de fato, cria-se alianças para coisas duradouras. E o cliente que estabelece também do lado dele, né, uma visão de que a gente é um parceiro, ele se beneficia bastante nesse processo. Né? Exatamente. É uma parceria de ganha-ganha, digamos assim, né? Então, nessas parcerias, a gente pode citar uma Vale Votorantim, que tem mais de 20 anos com a gente aí diariamente. A gente tem uma Hidro, uma Cenibra, que está aí há mais de 15 anos com a gente, uma Unimed BH, que está há mais de 9 anos. Então, a gente tem bastantes players no mercado aí que estão há bastante tempo com a gente e que acreditam justamente nesse modelo de trabalho, nesse modelo de parceria. Quando você fala em permanecer muito tempo, para quem é de tecnologia, né, que você comentou de SaaS, a gente fala sempre de um indicador chamado LTV, Lifetime Value. Então, para o lado nosso da Cytor, eu tenho mais receita com esse cliente ao longo do tempo, mas eu só tenho isso porque, como eu estou centrado nele, eu continuo gerando valor para ele ao longo do tempo. Existe uma pesquisa do Gartner que fala que, em média, grandes empresas trocam de fornecedor de 7 em 7 anos. Se a gente tem ali empresas com 20 anos, como Vale Votorantim, acima de 15, né? Aí a gente pode citar a Peran, Cenibra, você vê que nós estamos certos nessa estratégia. Ela faz sentido e você está cada vez mais perto, você consegue fazer o que você acabou de falar, que é trazer uma solução mais personalizada de acordo com o momento atual do cliente. Agora nós falamos desses clientes mais antigos, né? Nós estamos falando. Agora a gente pode falar também de parcerias mais novas e parcerias que estão começando de uma forma muito legal. Por exemplo, se você quiser comentar um pouco da Seguros Unimed. Legal. Seguros Unimed é um caso, um case para a gente muito importante, né? A gente fez um trabalho com eles no meio do ano passado, se eu não me engano, 2023. E a gente começou a fazer esse trabalho com uma área que também é recente para a Cytor, né? Que chama aceleração de negócios. Eu comecei falando de mudança de comportamento. Então, quando o mercado muda o modelo de comportamento de relacionamento, a gente também precisa se adaptar. Uma das adaptações que a gente fez na operação foi justamente criar uma área chamada de aceleração de negócios, porque a gente percebeu que a gente chega com a metodologia, chega com a solução tecnológica, mas internamente o cliente precisa fazer as pessoas aderirem a essa cultura, a mudar o modelo de trabalho, a criar os rituais de gestão, só que isso às vezes é um pouco devagar, e aí a gente sabe que a velocidade ela é importante nesse aculturamento. Então a gente criou um time que hoje é capaz de acelerar esse processo de aculturamento, de gestão para resultados dentro do cliente. E com a Seguros Unimed foi exatamente isso, né? Eles tinham uma dor de ter uma comunicação descentralizada, tinha gestão em silos, e aí eles trouxeram também o software, né? Porque eles tinham um software que não apoiava nesse desafio, e aí foi onde trouxe o Stratos. Mas durante a implantação a gente percebeu que não era só colocar o sistema, a gente precisava ir além com eles. Então foi onde a gente aproximou, né, o time de aceleração, eles entenderam o que fazia sentido para eles naquele momento. E aí eu lembro que em 5 meses a gente já estava com todos os rituais de gestão definidos e eles já faziam as reuniões de resultados lá dentro da Seguros Unimed. Inclusive em eventos nossos eles são convidados para poder contar um pouco mais dessa experiência, né, desse caso. E no nosso site também tem lá o case, né, com o vídeo, com o depoimento do Flávio, né, que é a pessoa que nos acompanhou. Quem quiser depois lá entender um pouquinho a história completa, tá lá para poder acessar. Mas basicamente é isso, é um time que dá uma velocidade, a gente brinca, né, de bater o bumbo ali, porque a gente sabe que a rotina, ela consome essas pessoas que estão à frente desses projetos. Então, quando você tem um parceiro que está ali para poder fazer a coisa acontecer numa velocidade, numa cadência que é importante, isso faz toda a diferença. Legal que quando a gente fala em geração de valor, né, a criação dessa área veio de entender a dor do cliente. Olha, só com software eu tenho um produto que é muito bom, mas só o software não resolve todas as dores do cliente, né? O acelerador de negócio foi uma área criada para você ter pessoas, técnicos capacitados para ser alocado por tempo determinado numa empresa, né? Eu não preciso que o cliente contrate pessoas, a gente pode entrar ali por um tempo determinado e fazer isso acontecer com várias funções diferentes. E volta no centrado ao cliente. Nós entendemos que só o sistema sozinho não vai e a gente pode ter outras ofertas fora do sistema, no caso acelerador de negócio. Inclusive a gente tem outras, né? O Cytor Academy, temos consultorias parceiras, todos nessa ideia de resolver diferentes problemas do cliente que estão ali em volta da gestão, né? Super bacana. Tem estudos, né, que indicam que empresas que têm essa cultura de orientação
ao cliente, né, elas têm uma 60% mais de lucratividade, né? E isso também está relacionado à experiência, né? Porque muita gente já tentou implantar um software e sabe que não é uma coisa tão trivial, né? Por trás ali você tem gestão de mudanças, você tem aculturamento, você tem treinamento, você tem que convencer algumas áreas que ainda querem voltar para o modelo antigo. Então, quando você tem um parceiro para poder te ajudar nisso, a gente está falando também de experiência, né? A pessoa passa por uma experiência melhor. E hoje a gente sabe, também tem estudos que 85% das pessoas querem, né, estão dispostas a pagar um pouco mais para ter uma experiência adequada. Então, a gente sai um pouco do software, a gente fala de soluções, né? Perfeito. Então, essas soluções que agregam ali também na implantação. Bom, Baeta, eu acho que a gente também tem um outro case bastante interessante que diz respeito à implantação do time de CS, né? Na área de tecnologia, a gente vê muitas vezes, né, o time de CS e o time de suporte serem o mesmo time. Tá? Uhum. E a Cytor desde o início percebeu que eram coisas diferentes. Então acho que seria legal você comentar um pouco para a nossa audiência por que isso é diferente e também como é que foi a experiência de talvez termos 5 versões, se não me engano, acho que foram 5 versões do time de CS até ele realmente gerar resultado para a gente. Uhum. Acho que esse erro comum de CS e suporte ser a mesma área é questão realmente de definição do que é CS, né? CS não é suporte, né? CS é muito mais do que isso. E também nesse movimento nosso de crescimento, de entender o que a gente precisava levar a experiência para o nosso cliente, né, uma melhor experiência, a gente entendeu ali por volta de 2018, né, que a gente está faltando alguma coisa ali na operação para a gente ir além, né? A gente tinha um suporte que já era muito bom, mas faltava a gente ir além. E acho que a maior necessidade era também de conhecer esse cliente, porque no suporte você está ali num momento às vezes muito ruim, ele está com problema, está com pressa, está impactando a operação. Então, o relacionamento ali é muito mais de resolver logo, né, aliviar ali o estresse do seu cliente, para depois a gente realmente pensar em como se relacionar com ele. E a gente se relacionava muito bem ali na implantação, mas depois tinha uma quebra, né? Você já ia direto para a operação e passava só a abrir um chamado. Então, a gente, como queria estar mais próximo do cliente, falou, poxa, eu tenho que ter alguém que vá até ele, né? E a gente começou a estudar e descobriu-se que existia, né, ainda muito pouco difundido na época, uma área chamada Customer Success, ou sucesso do cliente. Então a gente foi atrás de implementar essa área. E às vezes a gente vê podcast de vídeo que tudo é uma maravilha. Gente, né, não é bem assim, né? A gente chegou realmente numa 5ª versão do time. Na Cytor a gente gosta de testar muito e a gente tem abertura para isso, né? Então a gente foi testando modelos de CS, onde a gente começou a criar playbooks, a gente sentiu falta de ter um sistema para apoiar, para a gente ter uma visão 360 do meu cliente. Nós estamos falando de carteira de centenas de clientes, então não dá para você fazer um relacionamento sem se basear em dados. Então, a gente começou a colocar dado, organizar processo, entendeu que o perfil das pessoas que tinham que estar ali também era um perfil diferente. A gente fala muito que ser centrado no cliente, né, não é só de CS suporte, passa lá na hora que você está contratando uma pessoa. Se aquela pessoa não tem um perfil para ter orientação ao cliente, não faz sentido você trazê-la para o time, porque ela não vai conseguir rodar isso. Então, a gente começou a trazer as pessoas que tinham esse olhar, que gostam de estar ali com o cliente, que têm interesse em entender o que o cliente quer trazer, e aí a gente foi rodando essas versões. Hoje a gente tem um time espetacular ali de CS, né, e que consegue realmente gerar valor para esses clientes. Nós conversamos num outro episódio com o Luiz Torres, que é o nosso diretor de RH, e a gente estava falando exatamente nisso, de como botar no processo seletivo parte dos valores, né? E aí, como a gente tem a cultura voltada para o cliente, isso tem que realmente estar no processo seletivo para a gente conseguir contratar o time certo. Super legal, encaixando ali, lembrei do papo que a gente teve com o Luiz Torres. Baeta, você citou o termo jornada algumas vezes. O que vem a ser essa jornada que você está falando? Quando a gente começou a falar sobre CS dentro da Cytor, a gente queria estar mais próximo desse cliente. Só que a gente não sabia como estar mais próximo, né? Eu poderia fazer ligações, mandar e-mails, mas era tudo muito desconexo. E a gente começou a pesquisar, estudar sobre o assunto e viu que uma primeira etapa para a gente realmente pensar em CS era entender qual que era a jornada desse cliente dentro da Cytor. Então a gente já tinha essa jornada, né, com comercial, em que você tinha lá o lead, né, o funil, e depois você tem a parte ali da operação. Depois que ele concretizou a venda, ele começa a realmente entrar em operação. Então a gente começou a fazer um desenho dessa jornada. Então tem lá a parte de onboarding, começa com a implantação do sistema,
Comentei, né, da gente ter indicadores para poder medir o tempo que a gente gasta para gerar valor para esse cliente. Então a gente foi separando cada etapa dessa jornada, entendendo quais eram os touch points que eu teria com aquele meu cliente e qual que é o objetivo que eu tenho dentro de cada touch point. Então quando eu falo, por exemplo, em onboarding, meu objetivo é que ele tenha o sistema implantado, rodando com o que ele comprou. Depois dessa fase, eu vou começar a ter, por exemplo, a adoção. Eu preciso garantir que as pessoas que não participaram daquele projeto também usem aquele sistema. E aí a gente começou a ver que não tinha uma equipe para poder fazer essa adoção. A gente simplesmente passava isso para suporte. Então a área de CS vem muito ali também para ajudar esse cliente a fazer essa adoção do sistema. Então o que a gente tem hoje lá é um desenho de fato dessas etapas que o cliente passa. Dentro dela ali a gente tem os objetivos, o que a gente quer fazer dentro daquela etapa, indicadores que medem o sucesso daquela etapa, e a gente tem uma série de playbooks, né, que são processos automatizados que a gente tem internamente, que eu preciso rodar com o meu time dentro de cada etapa daquela. Dessa forma eu consigo entender como que o meu cliente se interage com a Siteware e como é que eu posso ser relevante em cada uma dessas etapas. Tem também a jornada de produto, é como o meu cliente chega para dentro do Stratos e onde ele vai caminhar ali dentro. Então, por exemplo, eu tenho uma persona que pode ser um gestor. Né? O caminho de sucesso dele ali é entrar no sistema, ir lá no Gestão à Vista, que é o nosso módulo, e ver qual que é o resultado da área, numa reunião. Ele não vai, por exemplo, numa tarefa, ele já vai começar ali numa Gestão à Vista. Então, a gente também mapeou a jornada do meu produto, porque na hora que eu estou lá com o meu time de implantação, eu vou identificar qual que é a jornada de valor dele e ali dentro já tem um cronograma para eu poder começar a executar as minhas tarefas. Então, o meu time ele já começa a executar as rotinas baseado numa jornada que foi desdobrada em ações, em ritos, em indicadores, em materiais já pré-definidos para eu poder ter atuação com esse cliente. Legal. Vamos fazer uma propaganda aqui para o nosso fornecedor, então. Qual que é o software que a gente usa no nosso CS, né? E acho que tem até alguns cases de utilização bem legais da Siteware para esse fornecedor, né? Uhum. Bom, isso aí seria a segunda etapa, né? A gente desenhou lá a nossa jornada e quando a gente foi desdobrando ali as ações, indicadores, a gente viu que precisava de alguma coisa para centralizar isso, né? E quando a gente fala de conhecer o cliente, eu falei muito isso no nosso evento aqui, parte desse conhecimento está no financeiro, parte está no comercial. Então a gente também tinha muita coisa pulverizada na site. Então, muitas fontes de informação. Muitas fontes de informação. Então a gente falou, a gente precisa centralizar isso tudo no lugar, porque eu quero ter uma visão que a gente chama lá de 360 graus do meu cliente. Preciso saber o que ele comprou, qual que era o objetivo dele de compra, como é que ele está em relação ao faturamento, aos indicadores, ao acesso. Então a gente hoje usa o Sense Data, né, que é uma das ferramentas também líderes aí de CS no Brasil, onde a gente leva todas essas informações, playbooks, as atividades do time para dentro dessa ferramenta. Então, mais do que a visão 360 do meu cliente, eu também consigo ter uma visão 360 do meu time. Então, para cada interação que o meu time tem com o meu cliente, gera-se as tarefas. Então, eu consigo saber desempenho, consigo saber quem está cumprindo as tarefas, quais playbooks foram disparados, renovação de contrato, pedidos de upsell, de cross-sell, tudo dentro dessa ferramenta. Bom, Baeta, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, está sendo até bem rápido, né? Mas antes de encerrar, eu queria te passar a palavra com uma mensagem final, depois você passar seus contatos, se alguém tiver interesse em bater um papo específico com você, como é que ele te encontra? Ah, legal. Bom, acho que eu queria, como mensagem final, deixar uma reflexão, né? A gente falou aqui de trazer o cliente para a estratégia, então é perguntar se as pessoas de fato, quando olham ali para o seu planejamento estratégico, olham para os seus processos, olham para o que ser discutido, o cliente de fato está ali e não é só colocar num desenho, é no dia a dia, né? Eu trouxe um caso aqui do nosso time de financeiro de mandar um simples disparo de alerta ali para uma pessoa que ela precisava, né, fazer o pagamento de uma nota, isso para ela organizava a rotina dela. Então, não precisa esperar que seja algo muito disruptivo, mas pequenas coisas que você faz na sua rotina, que você encaixa, você já gera valor para o seu cliente. E um outro ponto, eu queria fazer um convite para as pessoas entenderem como eles enxergam o mundo de negócios hoje, né? Mais do que processo, do que um mapa estratégico, é a gente ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Todo mundo é cliente de alguma empresa, né? Seja uma operadora de telefonia, um seguro, um plano de saúde. Então, se coloque no lugar do outro para entender que tipo de experiência, que tipo de atendimento, de relacionamento você queria ter com aquela empresa. Então, é mais do que só o processo e indicadores. No fundo, é sobre empatia. E, para concluir, a mensagem que eu deixo também é para você experimentar e atuar em todo ponto de interação que você tem com o seu cliente.
né? Quando a gente está falando aqui de atuação nossa no cliente, existem vários pontos, seja no financeiro, no comercial, no CS, no suporte, com o time de produto. A gente tem o que a gente chama de jornada do cliente, muitos touch points com os clientes. Então, aproveite cada um deles, porque cada um desses pontos você pode surpreender seu cliente, você pode gerar valor, você pode criar empatia e gerar resultado para o seu negócio. Acho que é isso. Minha rede social, eu uso mais o LinkedIn, então é Rodrigo Baeta. Quem quiser me adicionar lá, pode me chamar. Depois a gente marca em outras ferramentas para se conectar. Muito obrigado, Baeta. Chegamos ao fim desse episódio da Sala de Gestão, mas nosso movimento está só começando. Na Scitor acreditamos que quanto mais empresas adotarem boas práticas de gestão, menos salas de guerra existirão. Estamos comprometidos a elevar a maturidade de gestão do Brasil, e você faz parte disso. Junte-se a nós nessa jornada para levar empresas e todo o mercado mais longe. Deixe seu like no YouTube ou avalie esse episódio com a melhor nota possível em seu player favorito. Assim, você nos ajuda a difundir esse movimento. Além disso, siga nossas redes sociais para não perder os próximos episódios e comente quem gostaria de ver aqui no Sala de Gestão. Até o próximo episódio.